Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Naqueles dias, havendo novamente grande multidão, e não tendo que comer, chamados os discípulos, disse-lhes: Tenho compaixão deste povo, porque já há 3 dias que não se afastam de mim, e não têm que comer. Se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Os discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém saciá-los de pão aqui num deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então ordenou ao povo que se recostasse sobre a terra. Depois, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pelo povo. Tinham também uns poucos peixinhos. Ele os abençoou e mandou que fossem distribuídos. Comeram, ficaram saciados, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida, Jesus despediu-os. Palavra da salvação. Comentário Marcos 8, de 1 a 9. São Beda. Por qual razão, vindos de longe, suportaram 3 dias? Mateus assim explica de modo mais completo. Subindo a um monte, sentou-se aí. E concorreu a ele uma grande multidão de povo, que trazia consigo muitos doentes. Lançaram-nos a seus pés, e ele os curou. Mateus 15, de 29 a 30. Nesta leitura, deve-se considerar no único e mesmo Redentor nosso a operação distinta da divindade e da humanidade, e que o erro de Eutiques, que ousou estabelecer uma doutrina segundo a qual haveria apenas uma única operação em Cristo, deve ser expulso para longe das fronteiras da cristandade. Quem, pois, não vê que, ao compadecer-se da turba, o Senhor se comoveu e teve a compaixão própria da fragilidade humana? Já ter saciado 4.000 homens com 7 pães e poucos peixes é obra do poder divino. Segue-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. De modo figurado, esta refeição e aquela dos 5 pães e 2 peixes assim se diferenciam. Ali se indicava a letra do Antigo Testamento, repleta de graça espiritual. Já aqui, designou-se a verdade e a graça do Novo Testamento, que deve ser ministrada aos fiéis. A turba suporta 3 dias para que o Senhor cure os doentes, como narra Mateus, quando os eleitos suplicam, na fé da Santa Trindade, pelos pecados com veemência perseverante. Ou porque, pelas obras, discursos e pensamentos, se voltam para o Senhor. Aqueles que, depois das depravações da carne, depois dos furtos, violências e homicídios, se voltam à penitência, vêm de longe para o Senhor. Pois quanto mais alguém errou nas más obras, tanto mais se afastou do Deus onipotente. E dentre os gentios, os que creram vieram de longe até Cristo. Já os judeus, que tinham sido profundamente instruídos nos escritos da lei e dos profetas, saíram de perto para longe dele. Na refeição anterior, dos 5 pães, as turbas reclinaram-se sobre a relva verde, já aqui sobre a terra, pois recebemos a ordem de suprimir os desejos da carne pela escritura da lei. Mas no Novo Testamento recebemos a ordem de abandonar também a própria terra e os bens temporais. Quando o Senhor parte os pães, dá a entender a revelação dos mistérios. Ao dar graças, mostra quanto se regozija com a salvação do gênero humano. Ao dar os pães aos discípulos, para que distribuíssem à turba, indica que atribuiu os dons espirituais da ciência e que ele quis que, pelo ministério dos apóstolos, o alimento da vida fosse distribuída para a sua igreja. Os apóstolos levantaram
o que sobrou para as turbas saciadas, pois os preceitos mais elevados da perfeição, que a turba não pôde alcançar, dizem respeito àqueles que transcendem o modo de vida geral do povo de Deus. E, no entanto, conta-se que a turba ficou saciada, pois, conquanto não pudessem abandonar seus pertences, nem cumprir perfeitamente o que é próprio das virgens, pelo fato de ouvirem os mandamentos da lei de Deus, chegam à vida eterna.